Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para uma TPC, que eu acho que é o momento mais rico que nós temos, que é justamente aquele onde nós temos aí a proximidade com vocês. Lógico que agora remotamente, mas nós queremos ouvi-los. Lembra que eu sempre falo para vocês em todo encontro? Marcar para a gente aqui, ó, no chat, tudo o que vocês quiserem saber, informações sobre o tema que nós estamos discutindo hoje. Lembrando que hoje nós estamos falando com as meninas do Conviva, tá? Que no caso é as nossas amigas Rosimeire e a Juliana. Estamos também com a supervisora ponto focal, que é a Regina, que é a nossa convidada. Estamos hoje com outros convidados, a nossa dirigente Núbia, nós temos também a Raquel, que é a nossa parceira aqui dentro da diretoria, porque eu falo que somos todos professores, cada um alocados em um lugar diferente, tá bom? Temos também hoje como convidadas a Giovana, que é a nossa diretora lá do Roque Barbosa, a Rosângela Borges, que é do José Barbosa, brincadeira que hoje é o dia dos Barbosa, e temos a Luciana, que é a nossa coordenadora pedagógica do Ursulina. Sejam muito bem-vindas, meninas. Muito obrigado por estar participando desse momento com a gente. Não vou me alongar muito, mesmo porque o nosso tempo é muito curto, mas hoje, realmente, o tema veio com muito carinho e com muita força para vocês. Núbia, sua palavra, por favor, e aí a gente já segue com a formação. Boa tarde, meninas. Boa tarde a todas as professoras aqui, né, que estão como PCNP, como supervisoras. Boa tarde a todos os professores. Realmente hoje é um tema assim que é bem caro para todos nós, né? Trata-se de ações, de várias ações que fazem parte do Conviva. Nós temos agora em 2021 a participação de professoras, coordenadoras no núcleo pedagógico que voltadas, inclusive, para essa pasta, né, que vieram nos ajudar, né, contribuir muito mais com os assuntos voltados ao programa do Conviva. Temos a supervisora Regina também, que está à frente, mas o Conviva é de todos, o Conviva é do professor, coordenador, é do PMEC, né, é agora da designação do POC, né, como a gente fala com relação às siglas, pensar a escola como uma rede de proteção para todos, né? Pensar numa escola que tem a possibilidade de também ouvir, da possibilidade da escuta, pensar nessa escola mais humana, diante de tantas situações em que temos enfrentados, né, agora nesse momento de pandemia, certo que o programa Conviva, com esse olhar, né, de proteção, de rede protetiva, ele vem muito antes da pandemia, mas agora, neste momento, ele nos ajuda muito, nos auxilia muito com várias ações integradas que acontecem não só aqui no âmbito da diretoria de ensino, mas também das escolas. Então, eu acho que esse momento é um momento importante para que a gente tome nota, né, do que a gente pode fazer, o que a gente pode realizar nas escolas, e quais são as nossas contribuições diante desse momento de pandemia. Então, eu acredito que esse momento, que esse encontro agora, venha de fato nos auxiliar, né, e contribuir para o aprimoramento das nossas ações já realizadas na diretoria e nas escolas, tá? Então, assim, é com muito carinho, é uma pasta, é um programa que a gente gosta muito, então é com muito carinho que eu passo a palavra para vocês, né, uma boa reunião, e boa reunião para todos, né, que todos possam aproveitar, mas tirar dúvidas, e também que a gente nos colocar aí à disposição de todos, tá? Façam uso também desse tempo, porque isso também será discutido na reunião dos psicólogos,
criar aí, né, ações sistemáticas na escola para colaborar para esse momento tão delicado, tá? Muito obrigada. Passo a palavra, meninas. Núbia, muito agradecida, agradecida a todos, né, no momento tão importante como esse, nós estarmos aí na Diretoria de Ensino de Itaquá, estamos colaborando com esse movimento socioemocional junto ao programa do Conviva. E eu só tenho a agradecer, né, e no momento como a Núbia mesmo menciona, temos muito a também a orarmos diante das nossas fé, diante das nossas questões espirituais, das nossas instituições, sim, pedir aos nossos que estejam bem, com saúde, com os protocolos, e também pedir ao Pai, né, Celeste, Universal, que esteja aí movimentando todos para que estejam saudáveis, né? É isso aí, sou Juliana, né, PCNP Conviva, e passo a palavra para a Rosimeire, minha parceira aqui. Boa tarde a todos, é um prazer recebê-los. Boa tarde a todos os professores, gestores, né, aos convidados, nossos convidados, e, como a Juliana disse, é um prazer estarmos com vocês, né, e nós fizemos esse trabalho com muito carinho. Eu sou a Rosimeire Martos, PCNP do Conviva. Nós fazemos aí o trabalho com a supervisão da Regina, supervisora Regina, e nós fizemos aí a elaboração desse trabalho pensando no bem-estar emocional, como que nós, do Conviva, poderíamos contribuir para esse bem-estar, né? Nós sabemos que é um momento complicado, né? De muitas emoções, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as emoções, né? E a pauta aí nós temos os objetivos, uma reflexão de Sócrates, uma leitura de Leite, né, uma indicação literária, as competências socioemocionais da BNCC, o autoconhecimento, inteligência emocional, principais emoções, dicas de como desenvolver essa inteligência emocional, como que a gente pratica isso, e, por último, as referências bibliográficas. Passo para a Juliana. Bom, então vamos lá. Nossos objetivos hoje temos como base a leitura como história e frases para refletirmos sobre nossa existência, responsabilidade, também sobre nós e os outros. Nossos objetivos, esclarecimentos sobre competências socioemocionais, autoconhecimento, consciência social. Também temos como objetivo reflexão sobre a importância e complexidade do autoconhecimento para a saúde física e mental. Reflexão sobre inteligência emocional e como a gente pode alcançá-la. Passa a palavra, Meire. Primeiro, nós vamos começar refletindo, tá? Eu aceito mudanças facilmente? Então, é para vocês pensarem, enquanto a gente vai conversando, a gente também vai analisando. Será que eu aceito realmente as mudanças facilmente? Então, eu quero que vocês pensem sobre isso. Agora, é um momento de muitas mudanças, né? Nós sofremos aí nós tivemos que mudar muita coisa na vida e nós tivemos que fazer algumas adaptações. Como que você aceita isso? Como que é para você? É fácil? Né? Então, para vocês pensarem sobre isso. Alguém quer falar alguma coisa sobre? Sobre essa aceitação? Olá, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom? Para quem não me conhece, sou a Regina Santos, a supervisora que acompanha o programa Conviva.
É um prazer estar aqui com a Roseli, com as amigas Juliana, com a Giovana, a Ju tá aí, Rosângela, enfim, Raquel, as nossas parceiras do dia a dia, da rotina. E quando a Rô pergunta, aceitamos facilmente mudanças? É difícil, né? Somente nesse momento que estamos vivendo. Quando você tem uma rotina, eu falo como rotina de mãe, rotina de trabalho, e de uma hora para outra essa rotina se modifica, é difícil você aceitar, não é fácil. Porque o ser humano ele vem numa construção, e essa construção se dá diariamente. E quando você se depara com uma mudança drástica, até essa aceitação, até você conseguir absorver essa aceitação, não é fácil. Não é fácil no início usarmos as máscaras, não é fácil você aceitar uma perda, né? Essa perda devido a uma pandemia, devido a uma doença que estamos aprendendo diariamente. Toda vez que você senta para ver um jornal, você acaba descobrindo que tem vários assuntos sobre, que tem várias no estado tal, no país tal, essa doença está se evoluindo de tal maneira. Então, isso não é fácil. Então, já basta os percalços que temos no dia a dia. E vivenciar esse momento e trazer isso tanto para o pessoal, que é a sua vida pessoal, quanto também para o trabalho, que é onde você vivencia, dentro de uma unidade escolar. Nós, da diretoria de ensino, que acompanhamos a unidade escolar, não é fácil, né? O país está num momento muito difícil. E aceitar essas mudanças não é fácil. Não é fácil. Lidar com a dor não é fácil. Então, isso desencadeia vários sintomas. Muitas vezes eu digo por mim mesma, me sinto cansada. A gente precisa estar sempre sorrindo para poder ajudar o outro, mas às vezes a gente olha para si mesmo e fala: quem vai cuidar de mim? Quem vai me aceitar? Quem vai me dar um colo? Né? Como mãe, como esposa, como gestora. É difícil para nós viver esse momento. E as mudanças é necessário. Quando a gente fala é necessário mudar, é sempre necessário mudar. Mas no meio de uma pandemia não é fácil. Né? A gente precisa sempre estar crescendo como ser humano. A gente aprende com nossos erros, nós aprendemos no dia a dia. Mas agora, nesse momento, não está sendo fácil. Né? Só queria contribuir um pouquinho para essa nossa reflexão e levar ela tanto não só profissional, também como humana, diário, do nosso dia a dia, né, meninas? Eu queria até falar um pouquinho também. Eu costumo dizer que a maior mudança que nós tivemos estando dentro de casa, e para mim é muito complicado isso, Roseli falando, ser mãe dentro de casa e ser diretora do núcleo, ser PCNP de matemática dentro de casa é muito complicado. É uma mudança de ser, eu esqueci, ser professora da Yasmin, dos anos iniciais, que para mim ainda é mais difícil. Então, essa dificuldade, para mim, eu acho que está sendo assim, é matar um leão por dia para conseguir desenvolver os trabalhos. Nós sabemos que de casa, o nosso trabalho parece que não rende tanto quanto no nosso local lá, né, de trabalho, e, no entanto, nós ainda assim precisamos dar conta em triplo, né, porque é igual o professor na escola também, quando ele está em casa, ele passa por essa mesma dificuldade. Eu acho que isso essa mudança radical da rotina, fala assim, nossa, a gente já está mais um ano assim, já era para ter se habituado. Não, não é não, gente, é muito difícil. Eu acho que acaba sendo cultural, né? Nós pegamos, como diz a Regina ali, aquela rotina, a gente se apega a ela de tal forma que quando precisa mudar, é muito complicado. É isso. É muito difícil, né, Rô, a gente chegar em casa e trabalhar com os filhos, né? Eu sou uma mulher que trabalho desde nova, 15, 16 anos, e eu nunca passei... É muito bom estar com os filhos, é maravilhoso. Eu nunca fiquei tanto tempo para poder acompanhar tal, mas essa quebra da nossa rotina é muito difícil, Rô, é muito difícil mesmo. Raquel, vai falar, Raquel? Meninas, quero. Vou falar um pouquinho assim, né, desses últimos, principalmente os últimos meses, né? Eu
Nós vamos nos adaptando, né? Porque não paramos de trabalhar, estamos remoto ou presencialmente estamos. O que eu acho que o difícil nessa situação que vivemos, se tratando principalmente de pandemia, desse contexto atual, é realmente os receios, porque até então, quando começamos, acredito que levamos ainda tranquilamente, porque 15 dias, um mês, um tempo curto, e isso foi aumentando, né, esse tempo, e agora os casos, mas eu acredito que todos nós, assim, mesmo com muitos receios, mesmo com muitas angústias, até sofrimentos, né, porque muitos dos nossos adoeceram ou até partiram, mas ainda assim nós caminhamos. Então, todos nós mudamos. Eu não sou a Raquel de meses atrás. Eu tive que aprender a conviver, eu tive que aprender a me reeducar em muitas coisas, e me educar, porque coisas que eu nunca fiz, nunca imaginei usar máscaras, nunca imaginei. Então, as mudanças vêm acontecendo na nossa vida e nós vamos nos adequando, né? Nós vamos melhorando. Então, eu percebo que, assim, falo até pelos colegas que estão na escola, os professores, que estão, mesmo com todas as angústias, todas as incertezas, estão lá, estão lutando, estão tentando fazer o melhor, né? Na diretoria de ensino aqui também, todo mundo trabalhando muito, sempre tentando passar por cima até de dificuldades que encontramos e obstáculos, né? Então, assim, não é com tanta facilidade, mas é possível e todo mundo está mudando. Todo mundo mudou, todo mundo tá nesse barco, todo mundo tá realmente se transformando a cada dia, tá bom? Passa a palavra. Raquel, Regina, agradecemos a participação de vocês, viu? E as falas maravilhosas. Bom, eu peço permissão para tirar a máscara, que eu estou distante aqui da Rosimeire e da Roseli, tá? E do Rogério, nosso novo PCNP Convivo aqui de Educação Física, tá, gente? Licença. E como a Raquel mencionou, realmente é uma adaptação. E aí, no caso, eu vou puxar realmente para a nossa reflexão. Rô, você pode passar para o próximo slide? Por gentileza, Roseli. Agradecida. Olha, gente, o seguinte. Neide, só tá dando eco, tá? Uma vez, Querofonte foi questionada por uma patonisa, né, sacerdotisa das deusas lá em Trânsito ancestrais, e aí ela perguntava a Querofonte se existia alguém mais inteligente que Sócrates. E aí ela ficou assim, poxa, né, precisa existir alguém mais inteligente que esse filósofo, ou que esse homem. E, de repente, Querofonte disse a essa sacerdote, não, na vida, realmente, diante dessa situação que vivemos atualmente, Sócrates é aquele que nos remete à luz de que existe uma frase constante, só sei que nada sei. E aí eu vou usar esse momento atual que tanto a Núbia mencionou, como a Roseli, a Regina, a Raquel. A gente vive em um momento que estamos todos aprendendo, como professoras, como mães, como dona de casa, como profissionais da área da educação, em nossas designações. Então, eu pedi a palavra para a Rosimeire, que nós tínhamos combinado aqui que ela que faria essa reflexão, mas é algo que Sócrates era maravilhoso, belo em sua situação, porque ele até mencionava, me sinto até ignorante de tanto conhecimento, né? E a Raquel nos traz à luz que há a possibilidade de trabalharmos com toda essa movimentação e ressignificarmos a todo instante. E diante das nossas perdas, somente, realmente, o que nos cabe é a fé. É algo que cientificamente comprovado
que a nossa psique, ela se move por um ressignificar, uma readaptação por meio da nossa sensibilidade de sentir e realmente sobreviver e renovar o nosso olhar através das nossas perspectivas de fé. Quando a Roseli menciona muitas das vezes a filha dela, ela muito nos aproxima e é uma coisa muito querida, é uma coisa muito grata, porque tanto eu como a Rosemary, que nós já trocamos algumas experiências e a gente às vezes menciona entre nós, deixamos alguns momentos passar, mas estamos aqui para contar essa história com as nossas crianças um pouco mais velhas, né, Rosemary? E eu vou passar a palavra para ela fazer essa leitura maravilhosa que segue aqui conosco e nos remete ao nosso período de juventude, criança. Eu vou pedir licença para tirar a máscara, porque, como a Juliana disse, nós estamos em locais distintos, tá, gente? A gente segue todos os protocolos. E é o seguinte, então, com relação a Querofonte, que era amigo do Sócrates, quando ele diz para Sócrates que ele é o mais inteligente, e ele diz, e ele não concorda, Sócrates não concorda, é onde ele cria a frase, né? Só sei que nada sei. E aí chegou-se à conclusão de que ele era o mais sábio justamente porque ele se autoconhecia, ele conhecia suas limitações. E toda pessoa que conhece a sua limitação, mas também conhece a sua capacidade, conhece as suas características, porque todos nós somos seres inacabados. Ou seja, estamos em constante aprendizado, em constante conhecimento. Então, a partir do momento que Sócrates, considerado o homem mais inteligente, ele diz, só sei que nada sei, ele demonstrou sabedoria porque ele se conhecia. Além de todo o conhecimento externo que ele tinha conhecimento, consciência de si. E quando você se conhece, você cresce, né? Então, a partir do momento que ele compreendeu a própria ignorância, ele tornou-se o homem mais sábio do mundo, ou pelo menos considerado o homem mais sábio do mundo. Então, é nessa linha que nós vamos trabalhar hoje. Como todos já disseram, a Regina disse, a Núbia também disse no começo muito bem, a Raquel, nós estamos passando por momentos de emoções. Então, nós somos seres emocionados, porque nós somos formados por emoções. A nossa vida é uma vida de emoção, porque nós fazemos interpretações do contexto ou dos contextos nos quais estamos inseridos o tempo todo. E nós, professores, além dessa emoção que nós sentimos, nós ainda lidamos com a emoção do outro. Nós estamos constantemente ligados à emoção do outro, né? E nós temos responsabilidades com a emoção, com relação à emoção do outro. Porém, primeiro nós temos responsabilidade com a nossa. Tá, e como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa trabalhar essas emoções, porque nós não podemos sufocá-las. Elas existem. E quando você sufoca uma emoção, você provoca diversos estragos no seu corpo. Tá, como que nós vamos trabalhar essas emoções nesse momento de pandemia, nesse momento que nós temos que vivenciar as nossas emoções, aprender a gerenciar essa emoção e estar em contato com crianças e adolescentes, adultos que também estão passando por situações semelhantes. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho isso hoje. Como que nós fazemos isso? Né? Então, da reflexão de Sócrates, só sei que nada sei, e do autoconhecimento, nós vamos aí para a leitura de Leite, que
é O Pequeno Príncipe. O tema, nós achamos bem pertinente, porque ele conta a história do menino, que, na verdade, o narrador é uma das personagens, é um aviador, e esse avião cai no deserto. Esse aviador dorme, quando ele acorda tem uma criança do lado dele. E essa criança, ele começa a contar as suas aventuras e as suas decepções. Nesse texto, essa história, ela mostra bem claro algumas características humanas. Ele mostra principalmente como nós vamos crescendo e perdendo, de uma certa forma, a gente deixa de valorizar as pequenas coisas, né? A gente passa a se preocupar, ou seja, ocupar-se antes da hora, ou ocupar-se com aquilo que no momento não é pertinente para a gente, não é pertinente na nossa vida neste momento. A gente começa a dar prioridades a coisas que só consomem a nossa energia. Né? E nós escolhemos esse livro porque ele também não é só uma leitura infantil. Ele, para ser lido para uma criança, um adulto precisa estar analisando o que ele está lendo e o que ele está ensinando para a criança. Porque o adulto aprende mais com a leitura, com essa leitura. Então, é uma indicação, leiam, quem não leu, quem leu, leia novamente, que o livro, cada vez que você lê, você descobre coisas diferentes, né? Você ressignifica. Né? Ele tem um significado na primeira leitura, na segunda leitura você percebe coisas que você não viu na primeira e você vai agregando isso à sua vida. Né? É para isso que as leituras servem, para a gente modificar algumas situações. Para algumas servem de espelho. Né? Roseli, por gentileza, a próxima. Aí nós separamos 12 frases, principais frases, que elas são para reflexão. Juliana, por gentileza. Meire, agradecida. Bom, vamos lá. Escolhida aí diretamente pela Meire, Rosimeire, minha parceira, camarada, companheira, me desculpe aí qualquer situação. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Foi o tempo que dedicaste à tua rosa que fez tão importante, ou que a fez tão importante. Tu se vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde às 3, eu começarei a ser feliz. É loucura odiar todas as rosas, porque uma te espetou. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembrarão disso. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Passa a palavra, Meire. O essencial é invisível aos olhos e só se pode ver com o coração. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixa cativar. As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. O amor é a única coisa que cresce à medida que se reparte. Para enxergar claro, basta mudar a direção do olhar. Aqueles que passam por nós não vão sós, não nos deixam sós, deixam um pouco de si, levam um pouco de nós. Essas frases nós escolhemos, que elas são frases para a gente refletir no nosso dia a dia. Né? Como a gente está falando de autoconhecimento, a gente vai falar aí um pouquinho de consciência social também, ela é para refletir na questão de quem eu sou, tá? Qual a minha importância para mim, qual a minha importância para o outro. Né? E nós sabemos que nós, professores, nós deixamos muitas marcas
né? Então, tem algumas frases aí do Pequeno Príncipe que eu utilizo muito, inclusive os meus alunos costumavam saber que eu gosto muito, é um dos meus livros preferidos, né? É uma lição de vida, e a gente sempre deixa uma marca em alguém, e as pessoas sempre deixam alguma coisa para nós. No lugar onde nós trabalhamos, também isso acontece. A gente aprende muito, e cada vez que a gente aprende, é porque alguém deixou essa marca, alguém deixou essa lembrança, né? Nós temos aí, essas frases são para a gente refletir, e nós temos aí a próxima questão também é para a gente refletir. Quais são os sentimentos mais frequentes na sua rotina de trabalho? Você saberia dizer por que eles aparecem com tanta regularidade? Aí nós vamos pensar por quê. Todas essas questões é para vocês irem pensando, porque nós não temos o hábito de pensar sobre nós. Nós pensamos sobre várias coisas, sobre um conteúdo que vai ser trabalhado, sobre uma situação política que aconteceu, e sobre nós, e sobre mim. Eu me conheço, eu sei falar de mim, eu sei quais são as minhas emoções, eu sei quais foram as marcas que eu trouxe. Geralmente nós lembramos aquilo que não é prazeroso. Mas a tal pessoa fez uma coisa assim, assim para mim, e eu não vou esquecer nunca. Opa, e as coisas boas? Então, nós precisamos nos questionar quais são os sentimentos mais frequentes na rotina de trabalho. Por que eu sinto isso? Por que quando eu vou ao serviço, trabalho, eu sinto eu tenho esse sentimento? Eu preciso trabalhar isso, eu preciso descobrir, eu preciso me perguntar e ser honesta comigo o suficiente para eu responder sinceramente para mim. Tem coisas que eu não vou falar para os outros, mas eu não posso me enganar. Eu só posso dizer que eu me conheço e que eu confio em mim se eu me questionei e eu fui honesta, sincera comigo. Então, você saberia dizer por que esses sentimentos aparecem com tanta regularidade? Você vai responder para você. Pode prosseguir, por favor. Ju? Opa, Rose. Bom, vamos lá. Roseli, por favor, agradecida. Bom, não é à toa que a Base Nacional Curricular Comum nos traz o socioemocional para que a gente reflita sobre essas movimentações todas, né? Porque cada ser humano é único, porque somos únicos, e diante desse contexto político, social, cultural, tradicional, íntimo, subjetivo e objetivo enquanto seres humanos. Dessa forma, trabalhamos o socioemocional com o programa do Conviva, dentro da Secretaria de Educação, realmente atentados à base curricular comum, no qual a gente tem os princípios de autoconhecimento e autocuidado, empatia e cooperação, responsabilidade e cidadania. Neste movimento todo, a gente identifica que os nossos currículos, as nossas ações diante do projeto estão interligados desde 1988, com a base em construção, a base curricular comum da base da educação, envolvida aí com o projeto da Secretaria de Educação. Então, eu vou retornar o que significa o autoconhecimento e o autocuidado. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros. A autocrítica e a capacidade para lidar com elas. Aí também temos a empatia, a cooperação, que é o exercitar o diálogo, a resolução de conflitos, a cooperação,
fazendo-se respeitar e promovendo respeito ao outro e aos direitos humanos, com o acolhimento, a valorização de diversidade do indivíduo e de grupos sociais, seus saberes, identidades cultural e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. A responsabilidade e cidadania, agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Por favor, Roseli. Bom, essas competências da base curricular comum se envolvem com as competências socioemocionais, certo? Deste modo, o autoconhecimento aí, novamente, nos vem à luz com o aporte da BNCC, né, que o autoconhecimento, conhecer a si mesmo, investigação de si, quem eu sou, quem eu quero ser, uma autoconsciência, está, sim, interligada ao relacionamento de consciência social, que precisa ser exercido com empatia e colocar-se no lugar do outro, respeitando, valorizando a diversidade, a pluralidade dos textos sociais, ou seja, o meu papel no mundo. É o que vem a ter o mote dos programas e, sim, das vivências que temos nos nossos dia a dia, das nossas situações de experiências com a educação. Passa a palavra, Meire. Então, gente, assim, nós vimos aí, às vezes nós questionamos muito a questão das competências socioemocionais. Nós colocamos a 8, 9 a 10, porque as questões socioemocionais, elas estão relacionadas a as 10 competências da Base Nacional Curricular. Então, nós pegamos a 8, a 9 e a 10 para que as pessoas possam localizar onde é que elas se encontram. E aí, como a Juliana já antecipou, o Conviva, ele veio agrupar essas competências socioemocionais e, claro, baseado na BNCC, e aí nós juntamos essas três, mas é assim, o Conviva, ele tem 5 macro competências. Essas 5 macro competências, elas se subdividem em outras 17. Por que nós escolhemos hoje o autoconhecimento, a autoconsciência, a consciência social? Porque é uma quantidade muito grande de informação, por isso que nós pegamos somente estas, porém essas 3 são as mais complexas. Por que elas são as mais complexas? Porque nós estamos falando de autoconhecimento, nós estamos falando de autoconsciência, e nós estamos falando de consciência social. Espera um pouquinho. Como é que eu posso, eu sou professora, e eu preciso ensinar os meus alunos, passar para ele e desenvolver nele as competências, as habilidades socioemocionais, se eu não sei trabalhar a minha. Então, eu preciso primeiro saber o que é autoconhecimento. Eu preciso saber que autoconhecimento é eu me conhecer. Eu me conhecer significa eu saber a minha capacidade, as minhas dificuldades, como que eu posso, se eu tenho capacidade para desenvolver determinada situação, se aquela situação na qual eu tenho dificuldade, se eu consigo desenvolver de outra forma, o que eu preciso adquirir para desenvolver esse autoconhecimento, porque a gente fala de autoconhecimento como se fosse uma coisa muito simples, e ela não é. Autoconhecimento é uma coisa muito complexa, porque a gente admitir as nossas dificuldades, a gente admitir que nós somos falhos, que nós temos falhas, que nós temos limitações, não é fácil. Então, e
isso é uma coisa muito abstrata para os outros, né? Principalmente para a criança, para aquela criança com quem eu vou trabalhar lá na sala de aula. E aí a gente precisa passar isso para ele. E eu só posso ter autoconsciência se eu tenho conhecimento de mim. Se eu não tenho conhecimento de mim, eu não tenho autoconsciência, e é claro que eu não vou ter consciência social, porque eu não estou conseguindo gerenciar as minhas dificuldades, eu ainda nem admiti que eu tenho dificuldades. Então, eu preciso trabalhar isso dentro de mim, eu preciso me conhecer, conhecer as minhas dificuldades, conhecer as minhas limitações e também as minhas qualidades. Nós, seres humanos, nós somos formados de características. Essas características que estão aí, as qualidades, nós temos características positivas e características negativas. As características positivas a gente aceita facilmente. E as negativas? As negativas a gente não gosta nem de imaginar que elas existam. Sim, mas eu preciso gerenciar a emoção. Aí eu vou ter consciência social. Se eu tenho consciência de mim, se eu tenho consciência do que eu quero ser, quem eu sou, quem eu quero ser, aí eu tenho consciência do meu papel no mundo. Aí eu consigo ajudar o outro. Porque a gente fala de várias situações, a gente fala de empatia. Como é que você pode, eu, professor, eu posso ter empatia pelo meu aluno se eu ainda nem me conheço? Como é que eu posso me colocar no lugar dele? Se eu, como ser humano, eu ainda não entendi as minhas limitações, eu não entendo as limitações do outro. Eu não entendo as dificuldades do outro. Porque eu tenho que trabalhar isso em mim primeiro. Porque eu também sou um ser formado de emoções. Eu também sou um ser que está precisando de ajuda. Primeiro eu vou me ajudar para eu poder ajudar o outro, para eu poder compreender o mundo, para eu fazer essa leitura do mundo de forma adequada, porque eu preciso ter tranquilidade diante dos contextos sociais. Eu preciso ter tranquilidade diante das situações problema, porque os problemas fazem parte da vida, eles precisam aparecer, eles precisam. São eles que medem e eles que dão vida, eles dão dinamismo para a nossa vida. Então a gente não pode ter uma vida sem complicações, sem problemas, mesmo porque problemas não existem. Os problemas dependem muito da forma como nós encaramos os eventos do dia a dia. Quando você foca muito no problema, ele vai crescer, você vai transformá-lo num problema. Então, nós vamos trabalhar essas questões, porque esse momento, ele pede isso, ele pede que nós estejamos conectados conosco. Eu comigo, você com você, e eu com todo mundo comigo, e assim sucessivamente, porque é um momento de se conhecer. Eu costumo dizer que talvez essa pandemia, esse isolamento social, ele serve para você se questionar, eu me questionar. Por que que eu sinto isso? Por que que eu estou sentindo isso? Por que que eu interpreto dessa forma? E essas coisas, essas perguntas que nós trouxemos hoje é justamente para isso. Vamos trabalhar esse nosso emocional. Vamos ver como que nós podemos nos ajudar para poder ajudar o outro. Por gentileza, Roseli. Aí, medindo a inteligência emocional, quais são meus pontos fortes e fracos? Tenho confiança nas minhas próprias habilidades? Então, aí, a gente precisa pensar sobre o que eu falei, né? As minhas habilidades. Eu tenho esses pontos fortes? Claro que eu tenho. E os pontos fracos? Também. Opa, vou trabalhar os meus pontos fracos. Eu preciso ser honesta comigo. Eu tenho confiança nas minhas próprias habilidades? Eu não sou uma pessoa insegura? Por que que eu sou insegura? Por que que eu estou sentindo essas emoções? Por que que elas estão fazendo parte da minha vida neste momento? Roseli, por gentileza.
O ato de refletir sobre si mesmo, seus planos e sonhos e sua relação com os outros induz ao desenvolvimento das diversas competências socioemocionais. Sim. Então, por isso que eu falei para vocês que é muito difícil, que as competências socioemocionais, né, colocada lá na BNCC, 8ª, 9ª e 10ª, para quem quiser se localizar, na BNCC, elas são as mais difíceis, porque justamente elas falam de mim comigo e de mim com os outros, da responsabilidade que eu tenho comigo e da responsabilidade que eu tenho com os outros. Por quê? A partir do momento que eu falo de autoconhecimento, eu estou falando justamente isso. Eu preciso me conhecer. Eu me conhecendo, eu vou gerenciar as minhas emoções. Gerenciar não é calá-las. Eu não vou calar as minhas emoções. Eu vou gerenciá-las. Como? Mudando muitas vezes a forma como eu interpreto as coisas. Primeiro, eu vou aprender que eu não sou o centro do universo. Nem tudo que acontece na vida é referente a mim. Eu não sou... Por exemplo, hoje eu saí de casa, eu dei esse exemplo outro dia. Eu saí de casa atrasada, aí um caminhão atravessou e o caminhão está lá atravessado, eu estou perdendo a hora. Aí eu vou e falo assim... Só porque eu estou atrasada, o caminhão está me atrapalhando. Opa, por quê? Você não é o centro, eu não sou o centro do universo. O caminhão não está me atrapalhando só porque eu estou atrasada. O caminhão está atrapalhando porque eu fiz uma escolha errada. Eu escolhi o trajeto errado. Por algum motivo, eu saí de casa atrasada. É um motivo do qual eu sou a responsável por isso, eu sou a responsável pelo meu atraso. Então, pera um pouquinho, eu não sou o centro do universo, aquela pessoa está com o caminhão atravessado, ela está com um problema, e ela está me trazendo outro problema, mas o mundo não vai acabar por isso, eu vou ter algumas situações para resolver, tá? Isso é gerenciar a emoção. E o que são o socioemocional, de acordo com o dicionário, ele é relativo e, simultaneamente, a questões sociais e emocionais. Por isso, as questões socioemocionais. Eu vou lidar com a minha emoção para poder trabalhar em sociedade. A forma como eu interpreto os acontecimentos, eles interferem na forma como eu me relaciono socialmente, a forma como eu me coloco na sociedade, a forma como eu interpreto os contextos sociais, principalmente. Então, você gerenciando sua emoção, você consegue trabalhar muito melhor as questões sociais. Por isso que elas são tão importantes. E é por isso que elas são difíceis. E aí a gente fala assim, eu vou trabalhar isso aqui com uma criança para desenvolver a competência socioemocional dela. E não é fácil, é difícil. Então não é fácil, agora a gente já descobriu o segredo da vida. É só gerenciar as emoções e eu resolvi todos os problemas? Não. Você, para gerenciar as emoções, você precisa estar o tempo todo. Primeiro, você precisa querer. Segundo, você precisa estar se fiscalizando o tempo todo. Porque você está disposto a mudar. Porque o seu estresse, o seu desgosto, a sua raiva, a sua infelicidade, a sua tristeza, todas essas emoções, elas influenciam, é no seu psicológico que reflete no seu estado físico. Então, a partir do momento que você diz assim, não, eu vou mudar a partir de agora, e você consegue gerenciar essas emoções, você começa a perceber como a sua vida começa a fluir. Você começa a perceber que você estava gastando energia em situações desnecessariamente. Então, a gente começa a perceber que essas energias gastas em situações que você depois nem se lembra porque que você ficou irritado, elas te consomem. Só que você não fica com essas emoções só para si. Você distribui essas emoções
para os outros, porque isso é nosso. A gente faz isso. Se a gente está triste, os outros percebem. Se a gente está feliz, os outros percebem. Se está com raiva, então, piorou. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas emoções, porque elas estarão aí. E os contextos sociais, eles trazem complicações que também estarão aí. Será todo dia uma situação nova. Eu costumo dizer para os meus filhos em casa que a vida é um jogo de videogame. Todos os dias ela tem um obstáculo. Quando a gente começa a gerenciar essas emoções, é muito legal porque você começa a ver que a vida é realmente um jogo de videogame. Você passa esses obstáculos e você fala, puxa, só por hoje eu não fiquei com raiva. Eu consegui controlar a minha raiva. Por quê? Porque eu interpretei de outra forma. Nem tudo que acontece no mundo é por nós. A pessoa passou por mim e não me cumprimentou, não é porque ela está com raiva de mim, ela está com problema. Ela está com raiva. Isso é um sentimento dela. Eu não posso pegar a raiva dela e levar para mim. O professor passou por mim no corredor e não me cumprimentou, não é porque ele está com raiva de mim. Ele não me cumprimentou porque ele está com algum problema, e ele está com um problema tão grande que ele só enxerga aquele problema, ele não enxerga ninguém, ele não enxerga mais nada. E aí, pode ser que ele chegue para você e diga assim, nossa, eu estou com um problema e eu não enxergo a saída. Sabe por que ele não enxerga a saída? Porque ele está focando no problema. Quando você foca no problema, você não enxerga a saída. Você só enxerga a saída quando você foca na solução. Então fala assim, eu estou com 50 problemas e não solucionei nenhum hoje. Porque você ficou o tempo todo olhando para o problema, olhando para o problema, olhando para o problema, e você em nenhum momento parou. Pegue um problema de cada vez. Eu vou pegar este problema, que não é um problema, o problema é a morte. A morte a gente não pode solucionar. Tudo o resto, se você não puder solucionar, alguém vai solucionar para você. E foca num ponto de cada vez. Para solucionar isso, eu preciso do quê? Ou de quem? Tá, eu resolvendo isso, eu vou selecionar também as a serem resolvidas. Ou por emergência, qual que é o emergente aqui, o que eu tenho que solucionar com mais rapidez, ou por grau de complexidade. Não importa o grau de complexidade, você é capaz de resolver. Só que você precisa focar na solução. Não foque no problema. Ele cresce. E quanto mais você foca nele, maior ele fica. Focando na solução, você vai perceber que o problema não existe, que ele era mais simples do que você imaginava, que você sofreu e gastou energia à toa naquilo, que você arrumou dores no seu corpo, dor de cabeça, dor de estômago, várias coisas, e que você que não acrescentaram nada para você. Então, e sem contar que você, além disso, você ainda foi rude com alguém. Alguém quer falar? Fabiana quer falar? Não, é o que você me falando agora me reteu uma lembrança. Eu vi uma vez que o rapaz ele chegou ele estava viajando e chegou para tomar um café no aeroporto. E a moça tratou ele muito mal, quase derrubou o café. Estava ele e a esposa dele. E a esposa dele ficou super nervosa. E ele falou uma coisa assim na entrevista que me deixou muito, muito alerta. Ele falou assim, eu fui lá e conversei com a moça, porque o dia dela deve ter sido tão ruim, mas tão ruim, que ela não estava conseguindo esconder o problema, estava externando, tratando mal as pessoas. E aí, quando ele chegou a falar com aquela moça, ele falou para ela assim, na entrevista, ele falou, olha, eu não sei o que te aconteceu, mas deve ter sido algo muito ruim, porque você não está conseguindo esconder. E ela começou a chorar. Eu acho que isso vai muito ao encontro de quando você fala que nós temos que olhar para o outro. Às vezes a gente está só preocupado conosco, com nossos problemas, e esquece que o outro também pode estar passando por um problema maior, e a gente não é sempre o centro das atenções. Então me veio a lembrança dessa entrevista que eu assisti, e tem muito a ver,
né? Às vezes é o outro que está passando por uma dificuldade muito grande, né? E por isso ele, às vezes, não está conseguindo controlar tudo aquilo que ele está passando. Fabi, obrigado, viu? Então, isso que a Fabiana falou serve como um exemplo. Quando alguém te maltrata e você leva isso, você está levando a raiva dela para você. É ela que está passando por isso. Só que você só consegue enxergar isso se você também estiver bem. E por isso que é importante você se conhecer, né? Não é comigo, não sou eu. Eu não estou com esse problema. Né? Em casa a gente tem até o costume dizer o seguinte: o bom deste problema é que ele não é meu. Né? Então, ela está com problema. A partir do momento que você entra na mesma pilha que a pessoa, você está levando o problema dela para você. E o problema não é seu. Né? Então, aí entra também a questão da empatia, você se colocar no lugar do outro. Ah, ela é mal educada. Sim, só que a minha educação não depende da educação dela. Eu tenho um amigo que foi meu coordenador por muitos anos, o Valdemir, que ele usava sempre essa frase, a gente sempre usava essa frase, e ele falava assim: Rose, amei essa frase. Ele usava muito depois. A sua educação, ela não depende da educação dos outros. A gente falava isso direto para os alunos. A minha educação não depende da educação da pessoa que eu encontrei na rua, do meu aluno, que às vezes fala com grosseria. Nós somos o espelho, nós professores, nós somos o espelho. Tem professor que às vezes fica muito chateado porque nós somos desvalorizados, mas nós somos o espelho da sociedade. Todo mundo olha para cá, todo mundo olha para nós. Porque o que nós fazemos, só nós fazemos. O que nós fazemos não é fácil. Não é fácil ser professor. É difícil ser professor. Mas nós deixamos muita coisa para a sociedade. Então, por isso também nós precisamos gerenciar esses nossos sentimentos. Por quê? A gente precisa saber lidar com as emoções e mostrar para o outro como lidar com as emoções, porque eles vão copiar isso da gente também. Tudo que nós fazemos na sociedade é copiado. Então, quanto mais gente emocionalmente equilibrada tivermos, melhor será a sociedade. Quanto mais eu me corrigir, a Juliana se corrigir, a Roseli se corrigir, Fabiana se corrigir, supervisora Regina, a Nub, cada um vai se corrigindo, a gente consegue sim curar a sociedade. Tem professor que vai dizer assim: ah, mas está falando isso, eu vou para a sala de aula e eu não sou psicólogo. Somos sim, nós somos. Na atual conjuntura, nós somos psicólogos. E principalmente nós somos psicólogos e exemplo. Nós temos um batalhão de alunos que estão precisando de nós. E nós vamos falar assim: nós estamos todos no mesmo barco. Não, senhor, nós não estamos. Nós estamos no momento na mesma tempestade. Cada um na sua embarcação. Se a minha embarcação eu acho que não está boa, tem gente que está numa embarcação pior que a minha. Eu vou me deparar com alunos que estão numa embarcação pior do que a minha. Então, eu preciso gerenciar, eu preciso estar atento à minha embarcação, mas eu preciso também estar, que é o meu autoconhecimento, e eu preciso estar atento à embarcação do outro, que é a consciência social. Quem que levantou a mão, quer falar? Giovana, pode falar. Boa tarde, Rosimeire, Juliana, Roseli. Meus cumprimentos também à nossa dirigente, aos colegas que estão aí convidados e convidadas. É um prazer estar com vocês nesta tarde. Agradeço imensamente o convite. E vocês trouxeram aí um assunto tão importante, né? Eu preciso colocar algumas situações que a própria dinâmica vai trazendo a reflexão e também vai causando um turbilhão de emoção, né?
A Rosemary traz com muita propriedade aí o tema e está nos fazendo mexer em pontos tão essenciais e que a gente, por diversas vezes, não traz essa reflexão no nosso dia a dia. E desde lá, acho que a segunda questão que vocês trouxeram, que vocês perguntam dos sentimentos mais frequentes na nossa rotina de trabalho, né? E quando traz essa questão de sentimento frequente, eu vim fazendo uma retrospectiva desde o início da pandemia, né? Então, essa retrospectiva me fez enxergar alguns pontos que são essenciais. E no início, o meu maior sentimento era a questão da ansiedade mesmo, né? Enquanto diretora. E que ansiedade é essa, né? A ansiedade de poder dar suporte ao outro, a ansiedade de cuidar da família, a ansiedade de dar conta de todo um trabalho que envolve a minha questão também profissional e também a pessoal, né? E eu cheguei num ponto de causar, né, um desconforto também com determinados pares, né? Então, assim, eu precisava agir em determinadas situações e que eu dependia do outro. E esse depender do outro, ele também estava com as suas emoções, ele também estava vivendo o seu momento. E comecei a dar um passo de cada vez. Eu falei, não adianta, vamos pisar no freio aqui, porque se eu não conseguir gerenciar isso, eu também não dou condições para que o outro possa gerenciar toda essa mudança que aconteceu, toda essa alteração de rotina que nós tivemos, né? E me lembro que trouxe também um psicólogo, o Rafael Venâncio, para fazer uma palestra para os professores, e que a minha intenção era trazer um suporte para eles, e eu tive aquele suporte no momento, porque ele trouxe uma frase que eu acho que cabe aqui para nós. Nós não temos o controle sobre o outro. Eu não vou conseguir controlar o tempo de trabalho, eu não vou conseguir controlar a forma que vai ser mais viável para o outro, que às vezes a minha opinião, puxa, eu gostaria que todo mundo abrisse a câmera no horário de ATPC e pudéssemos nos ver, conversar, dialogar, mas eu não posso, eu não tenho esse controle, e nem todos vão ter aquela mesma ideia que eu tenho até então ali para cumprir. E esse sentimento de ansiedade, ele começou a ser trabalhado, e aí veio essa competência, esse item que você falou, né, Rosemary, do autoconhecimento, de eu estar com a minha consciência, o meu conhecimento, para que eu possa dar suporte ao outro. E isso é muito essencial hoje. A pandemia está trazendo isso, assim, de uma forma que, se a gente não se autoconhecer, a gente também não dá suporte para o outro, que muitas das vezes está numa situação que precisa do nosso suporte. Eu falo isso com relação principalmente aos alunos, porque nós precisamos nos cuidar para cuidar do outro. Então, eu tenho que me conhecer para dar esse suporte. E quem é o sujeito que está em desenvolvimento? É o meu aluno. Né? Então, se eu não tenho essa clareza, se eu não consigo gerenciar as minhas emoções, eu também não consigo ter a empatia com o meu aluno, eu não consigo trazer um tema para que eu possa fazer com que o desenvolvimento dele ao longo dos dias, e desenvolvimento enquanto pessoa, enquanto cidadão, né, enquanto aluno, filho, enquanto ser, eu não consigo fazer com que ele se desenvolva. Então, isso para os nossos professores é muito essencial. Eu valido muito esse tema de trabalhar a inteligência emocional, e por muitas das vezes nós nos sentimos, né, um pouco descuidados com relação ao outro, dependendo da posição que estamos. Mas isso não quer dizer que a gente não tem também uma troca, né? Muitas das vezes a gente tem, só precisamos perceber isso. E queria destacar que eu fiz algumas reuniões, né, com os nossos professores, porque o retorno, né, Juliana, Rosemary, o retorno com aquela porcentagem de alunos, ele foi muito tenso mesmo. Eu acredito que agora continua também essa tensão, vamos voltar, não vamos, como voltaremos, como que vai ser esse retorno novamente, com todas as nossas ansiedades. Mas o que é principal, nós cuidarmos uns dos outros,
porque as tarefas cotidianas, o nosso trabalho, o nosso planejamento, ele vai acontecer, mas é preciso ter paciência, né? Então, queria validar mesmo essa questão do trabalho com a inteligência emocional e trazer um pouquinho dessa reflexão e me colocar também, né? Não adianta só achar que, puxa, os meus professores estão com problema, os meus alunos estão com problema, mas e eu, como eu estou, né? Como a diretora está, como a pessoa, a Giovana, está, né? Eu também preciso olhar para mim, eu também preciso sentir, e esse momento que vocês estão trazendo, acredito que quem está presente, e também o diretor, o supervisor, a dirigente, né, que muitas das vezes eu falo, eu queria estar no papel dela, que não é fácil, para gerenciar um todo. Então, nós também temos o nosso sentir e precisamos também desses momentos aí, então, muito válido mesmo. Eu quero agradecer e validar esse tema aí com todos nós. Obrigada, Giovana. Obrigada. Mas é isso mesmo, que todo mundo, todos os líderes, se todos nós professores somos líderes, sala de aula ou em outra função como a dirigente, então todos nós, as pessoas que dependem de nós, que são subordinados, espera do líder um equilíbrio emocional, às vezes, que é sobre-humano, né? E fala assim, não, ele precisa saber tudo, ele precisa ter aquele equilíbrio que a gente fala que é sobrenatural, porque ele é um líder. Espera, todos nós somos seres humanos e todos nós somos passivos de falhas. Todos nós podemos falhar, porque faz parte da nossa construção falhar. E a gente não pode esperar que o gestor, que o professor na sala de aula, que é o líder que está ali liderando os alunos, a dirigente que está na diretoria de ensino, não possam errar, como se não tivessem sentimentos. Então, nós temos que entender que todos nós temos sentimentos e que todos nós podemos falhar, todos nós podemos errar. Se a gente não errar, é porque a gente não tentou. Pode até ser que você acerte de primeira, mas espera um pouquinho. Quando você entende que somos todos seres humanos, somos inacabados, nós estamos aprendendo, nós estamos evoluindo, estamos crescendo, somos todos formados por um emaranhado de emoções, e cada um de nós interpreta os contextos do dia a dia de uma forma diferente, a gente começa a entender a falha do outro. Isso também é empatia, você se colocar no lugar do outro nessas situações. Tá, então nós vamos trabalhar estas situações. A Luciana, eu acho que queria falar. Lu, quer falar? Tinha alguém que queria falar? A Luciana do Sulina levantou a mão. Luciana, quer falar? Se você quer falar, o áudio deve estar fechado. O Doni quer falar. Oi, boa tarde a todos. Só gostaria de complementar, né, essa sua fala, Meire, sobre a competência 10, né, que é a consciência social. Sabemos que o papel social de cada um, né, no contexto dos setores da economia, né, primeiro setor, segundo, terceiro, é importante, mas nem todos têm essa consciência. E o papel do educador, do profissional da educação, está muito em evidência nesse contexto, né, atual. E a gente percebe aí que, além de gerir as emoções, precisamos gerir, né, o racional também, né, para que possamos ensinar nossos alunos. E não é uma coisa fácil. Só isso, obrigado. É isso mesmo, Donizete. Não é fácil, né? É difícil, são situações difíceis, né? Mas que a gente consegue aí superar. Roseli, pode passar, por gentileza? Juliana, quer fazer a vez? Joia, agradecida. Olha lá, a Rosemeire e a nossa querida diretora, né,
a Giovana, é isso, né? E aí, no caso, o Doni também menciona esse gerenciamento. E todo esse aporte que a Rosemary nos proporciona hoje, ele está realmente relativado e está compilado pelos 4 pilares da educação e a visão da Unesco e demais teóricos que cerca a educação e os nossos conhecimentos. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver, aprender a ser. E com isso, a gente está aí medindo a nossa inteligência emocional. E nós preparamos aí esta questão. Quando está numa situação de estresse ou confronto, você normalmente culpa os outros, culpa a si mesmo ou culpa a situação? Deixa aí esse momentinho para que vocês possam contribuir conosco no chat, né? Possa aí realmente possibilitar aí as suas considerações para nós. Passa a palavra, Meli. Então, gente, é assim, nessa questão, quando a gente aconteceu uma situação de estresse na sua vida, isso é novo, ninguém sabe de professor mesmo, isso não acontece, nunca, né? A gente sabe que toda hora tem uma situação diferente, independente de você estar na sala de aula ou na administração, a gente sempre tem, tá? Você normalmente culpa os outros, culpa a si ou culpa a situação? Gente, independente da situação, a partir do momento que você está procurando um culpado, gastando sua energia no culpado e não em resolver a situação, você está gastando só energia, você só está focando no problema. Então, a nossa inteligência emocional diz, foque na solução. Porque aí você está só queimando energia e você vai descobrir que você se irritou, jogou coisa no chão, bateu porta, gritou, e não resolveu, porque você focou no lado errado da coisa. Isso daí só serviu para te desgastar e te deixar doente. Porque aí você vai ter dor de estômago, você vai ter dor de cabeça, alguma coisa vai acontecer, é porque eu me irritei demais. Você se irritou porque na hora de interpretar a situação, você focou na situação e não no que poderia solucioná-lo. Então vamos começar a mudar, vamos focar na solução e deixar o problema, né? Por gentileza, Roseli, a próxima. Autoconhecimento e inteligência emocional. Autoconhecimento é conhecer-se a si, cuidar da sua saúde física e emocional. Por isso que eu disse que é a mais difícil. Eu acho até que é por isso que ela está lá no finzinho, está lá no 8, 9 e 10. Porque a diversidade humana, ela é complexa. Né? Eu sou um ser complexo. Né? Eu sou um ser complexo, que estou no núcleo pedagógico, que tem a Roseli, que é um ser complexo, a Juliana, um ser complexo, o Donizete, a Fabiana, porque todos nós somos seres complexos. E cada um de nós interpreta as coisas de uma forma diferente, né? Então, lidar com essas situações, com a autocrítica, porque, gente, é tão fácil criticar o outro, né? Ah, aquele professor não sabe explicar. Eu acho que eu explico melhor. Em vez de criticar o outro, será que não seria melhor eu rever a minha situação, a minha condição, rever a minha fala com o outro, o que essa minha fala, que parece ser tão inocente, ela provoca num ambiente de trabalho? Então, quando a gente faz a autocrítica, aí a gente tem a capacidade de lidar com as adversidades, com os momentos de estresse, a gente está contribuindo também para o ambiente onde trabalhamos. O autoconhecimento, ele é o respeito de si mesmo. Capaz de identificar os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, as nossas fragilidades, lidar com essas emoções e
Quando você lida com as emoções, é que você cuida da saúde física. Quando a gente fala manter a saúde física e mental, a gente fala assim, eu vou procurar, talvez eu tenha que fazer um exercício físico, ou eu tenha que procurar um psicólogo, ou eu tenha que fazer uma atividade coletiva. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala também de se conhecer, principalmente, gente, não dá para a gente ter saúde mental sem se conhecer. Porque se você se conhecer, você vai entender quais são as situações que te deixam com raiva. Aí você vai evitar as situações que te deixam com raiva? Não. Você vai olhar para a situação que te deixa com raiva e você vai moldar a forma como você interpreta essa situação. A forma como a gente interpreta os contextos é que despertam determinados sentimentos em nós. Às vezes nós damos importância demais para coisas que elas não estão referentes a nós, elas não têm nada a ver com a gente. Como eu disse, como a Fabiana citou o exemplo do aeroporto, a pessoa estava com raiva, ela estava com problema, e aí eu vou interpretar que ela está me atacando porque eu sou um ser extraordinário e aquela pessoa que nunca me viu ficou em casa arquitetando um plano infalível para acabar com o meu dia. Não, o dia dela já estava ruim. Então ela quis acabar com o meu? Não. Ela jogou uma coisa para fora que não era para você que pegou. Mas ela se referiu a mim, você pegou o que ela disse. Você nem a conhece. O que pode mudar na sua vida? O que ela disse? Dê risada. Porque ela precisa de um sorriso e vai embora. E deixa aquele problema lá, não leve ele com você. Você está levando o problema dela com você. Então, isso é gerenciar as emoções. A forma como a gente interpreta essas emoções. Oi, Rose. Vamos lá. Roseli, por gentileza, o próximo slide para nós. Bom, inteligência emocional, né? É uma pergunta aí bem difícil de se responder, porque o que é a inteligência emocional? Bom, os especialistas dizem que é a capacidade de administrar as próprias emoções e usá-las a seu favor, além de compreender as emoções das outras pessoas, construir relações saudáveis, fazendo escolhas conscientes, adquirindo uma melhor qualidade de vida. 5 pilares da inteligência emocional: conhecer as próprias emoções, controlar as emoções, a automotivação, a empatia, saber se relacionar interpessoalmente. É uma questão aí para os universitários e muito cara às nossas praxes, às nossas experiências. Passa a palavra, Rose. Então, gente, na verdade isso daí já foi falado, né? Mas a inteligência emocional, ela tem os 5 pilares, que foi que a gente comentou no geral, que aí eu fiz esse resumo para a gente entender melhor. Conhecer as próprias emoções, lembrando que nós somos seres emocionados. Nós somos seres emocionais. Nós temos algumas emoções que elas são de praxe, que eu vou falar logo em seguida. Controlar as emoções, né? Controlar as emoções, gente, não é assim, a partir de hoje eu não sinto mais raiva. Não é assim. A partir de hoje, as coisas que me deixam com raiva, eu vou olhar primeiro, interpretá-la e depois responder. Uma vez eu estava aqui, um dia antes da gente entrar em trabalho remoto, um vice me fez uma pergunta, e eu e a Juliana estávamos fazendo um alinhamento, e ela estava sentada aqui do meu lado, e o meu WhatsApp web estava aberto, aí ela olhou e fez assim: você não vai responder? Porque eu li, né, era sobre o Conviva, aí eu falei: vou. Aí daqui a pouco ela perguntou de novo: você não vai responder? Eu falei: vou, eu estou pensando, ele precisa de uma resposta coerente. Se eu responder no ato da emoção, da minha emoção, talvez eu nem responda o que ele quer, o que ele precisa ouvir.
Então, isso é gerenciar as emoções. Dependendo do que está acontecendo, você pare, não responda de imediato. Pare, reflita. Isso tem a ver comigo? Essa demonstração de hostilidade é minha? Não é ele que está sendo hostil, não sou eu. Isso é um problema que está lá com ele. Eu vou gerenciar a minha emoção para gerenciar a dele. Né? A empatia, nesse momento, eu me coloquei no lugar dele. Então, quando você se coloca no lugar do outro, você fala, quais são os problemas pelos quais ele passa agora? Como é que eu posso ajudá-lo nessa situação antes de eu explodir a minha emoção? Então, eu vou primeiro gerenciar a minha, para ajudá-lo a gerenciar dele, porque lá tem um monte de gente também cobrando uma postura dele, e isso sucessivamente, gente. Eu estou dando um exemplo nosso de professores, mas isso acontece em todos os lugares. Nós estamos falando que nós somos seres sociais, né? Aí eu pratico essa empatia e saber se relacionar interpessoalmente. Pronto. Se eu gerenciei a minha emoção, vocês perceberam que eu gerenciei aí os 5 pilares? Porque isso somos nós humanos, né? Próxima, por gentileza. Rô. Entender que somos movidos principalmente pela emoção é o primeiro passo para desenvolver a inteligência emocional. Por que eu peguei aí o divertidamente? Quem assistiu esse desenho sabe que é sensacional. Quando a gente dá importância ao nosso interior, às nossas emoções, à nossa história, a gente também dá importância para a história do outro, né? Nós conseguimos conquistar uma sociedade emocionalmente saudável, porque foi aquilo que eu disse. Eu gerencio a minha emoção, eu consigo passar tranquilidade para o outro veio explodindo, mas ele percebeu a sua calma, isso acalma ele, e assim sucessivamente, né? A minha educação na hora nesses momentos, ela é muito importante, porque a nossa emoção, às vezes, nos faz exteriorizar coisas que nem somos nós. Fala, nossa, por que eu fiz aquilo? Esse nem sou eu. Por quê? Porque você não gerenciou a sua emoção naquele momento. Porque você também é um ser humano. Por isso que eu disse que não é fácil. Por isso que a gente tem que estar constantemente se vigiando. Eu não vou me estressar. Por quê? Porque isso tem solução. Tá? Uma solução ou outra ela vai aparecer. Eu vou focar na solução. Né? Então, eu gerenciando isso, eu me curo fisicamente. Tá? Eu gerenciando a minha emoção, eu me curo fisicamente. Eu gerenciando a minha emoção, eu passo tranquilidade para o outro. Eu gerenciando a minha emoção, eu passo para o outro aquela tranquilidade que ele veio buscar em você, que ele esperava que você tivesse. Lembrando, todos nós somos seres humanos, né, gente? Não dá pra gente ser... Ninguém aqui vai virar a Buda da noite pro dia, né? A gente sabe disso. Mas é o começo de uma autocura também, né? Próxima, por gentileza, Roseli. Aí, eu coloquei para vocês que é importante a gente saber que emoção e sentimento são 2 coisas diferentes, tá? Emoção, ela é passageira. A emoção, ela depende muito do contexto. A gente é gerenciado ali pelo contexto, pela interpretação que nós fazemos do contexto no momento. Então, uma emoção. Essa emoção pode ser felicidade, né? Eu fiquei feliz com uma coisa que aconteceu. Ou eu fiquei triste. Aconteceu um evento, agora nós vimos aí muitos momentos de tristeza, só que essa tristeza, gente, ela precisa ser momentos para ser uma tristeza. Por quê? Porque a emoção é justamente isso, ela é momentânea. E o sentimento, ela é uma coisa mais durável. Então, vamos supor que o medo eu fiquei com medo de uma determinada coisa, e esse medo é normal e ele passou. Fiquei com medo de uma barata, de um rato, ou de alguma coisa que eu vi, passou. Esse medo, se ele for constante, se ele perdurar, se ele continuar ali, ele vai virar uma síndrome do pânico. Né? Esse medo excessivo, ele virou um sentimento. O sentimento, ele é duradouro, é como o amor. Que a gente costuma dizer que a paixão é passageira. Ela é um sentimento, passageira. O amor é um sentimento.
a paixão, a emoção que vai, passou, acabou a graça, a purpurina, né? E aí o sentimento é o amor é sentimento, ele é duradouro, né? Ele é mais racional, o amor, e ele fica, mas ele é um sentimento bom, né? Já no caso da raiva, não, né? É um sentimento ruim. Então, esses sentimentos, a emoção, ela é passageira. E o sentimento, ele fica. No caso do amor, como eu disse, é um sentimento bom, mas ele pode ser lá um sentimento ruim, que nem a síndrome do pânico. Tem aí vários que nós vemos agora, fobias, né? São medos né? E medos que você não sabe nem por que eles nasceram, você não sabe, mas provavelmente alguma coisa aconteceu lá na sua infância, né? Um gatilho, aconteceu alguma coisa lá e agora como adulto o gatilho dispara e você sente esse medo, né? Então são as emoções, elas são e emoções e sentimentos são duas coisas diferentes, tá? Nós precisamos saber gerenciar as duas coisas aí, né? Gerir as duas coisas, tá? Próxima, por favor, Roseli. E aí, nós temos as 5 emoções universais, tá? São as 5 principais. Nós temos, acho que 27 ou 28 aí relacionadas. Por que eu peguei as 5 principais? Porque ela entra nessa questão que eu acabei de falar. A raiva, o nojo, a tristeza, a alegria e o medo, elas são emoções que são passageiras, tá? Que nem a alegria. A alegria é um sentimento bom, tá? Só que ela não pode virar uma euforia dependendo da situação. Dependendo da situação, a euforia é ruim, né? O medo é um sentimento bom porque ele nos protege. Ele protege a criança, né? Então, o medo, ele é esse termômetro que ajuda a nos preservar, né? Inclusive, tem cientificamente comprovado que os adolescentes aprendem a dirigir mais rápido porque eles não têm medo da morte. O adulto demora mais para aprender a dirigir porque a gente tem noção do perigo. Então, o medo protege, né? Então, aí eu coloquei o nojo, a tristeza, a alegria, a raiva e o medo, baseados no filme, no desenho lá, Divertidamente. É o desenho que melhor explica de uma forma fácil, simples, né? Didática, como funciona o cérebro humano. Inclusive, no filme a gente percebe que a alegria fica o tempo todo tentando sabotar a tristeza. E a tristeza, o tempo todo tentando aparecer. Né? E a alegria fica ali o tempo todo sabotando a tristeza, e a tristeza querendo aparecer, e a menina vai entrando em depressão. A tristeza excessiva, ela teve momento de tristeza, esse momento de tristeza perdurou, foi por um tempo muito prolongado, e virou o que virou, né? Lá no desenho mostra bem, né? Ela acabou ficando depressiva. Então, ele virou um sentimento. Ela ficou. E isso não é bom. Por isso que a gente precisa gerenciar essa tristeza. E isso, gente, nós vamos ver muito na sala de aula, né? São características que quem dá aula, o professor, ele tem isso muito nítido. Quando a gente olha na sala, a gente consegue detectar o que está mais triste, tudo tem nojo, o que tem muito medo, o que excessivamente alegre. Né? São sentimentos, são emoções que nós carregamos. E aí vai falar assim, bom, a partir de hoje, então, eu vou reprimir a minha raiva. Não faça isso. Encare-a. O que me deixa com raiva? Medo excessivo. Qual é o gatilho desse medo excessivo? Dessa tristeza, desse nojo? A tristeza, gente, é um momento de tristeza. Muita gente está passando por momentos de tristeza. Essa tristeza é normal. Tem muita gente de luto. Vivenciar o luto é preciso. É preciso chorar. É preciso perceber a perda. Tem gente que fala assim, eu finjo. Eu tenho um amigo que perdeu o pai e a mãe na pandemia. E ele disse assim para mim, eu finjo que eles estão viajando. Isso não é bom. Você está mentindo para você não está encarando a realidade. Não finja que ele não existe aqui, que ele se foi, que ela se foi.
a gente precisa vivenciar o luto. E a gente está vendo aí muita gente com medo excessivo, que está virando síndrome do pânico, e gente muito triste, que tá fingindo que não está acontecendo, está triste, mas está fingindo que não está acontecendo. Nada disso é bom nesse momento, gente. A gente precisa saber a verdade, a gente precisa saber o que está acontecendo, para a gente gerenciar essas emoções, para a gente ajudar os outros a gerenciar as emoções, gerir as emoções. Nós precisamos, tá? Alguém quer falar alguma coisa a respeito? Posso falar, Rô? Posso falar? Pode. Então, eu acho que é isso mesmo. Acho que a gente precisa tentar gerir as nossas emoções e não deixarem que elas virem sentimentos. Isso dentro do contexto da sala de aula, do administrativo, né, do trabalho, da vida, porque como você colocou aí, as meninas falaram muito bem, que nada pode perdurar, né? Porque senão a gente fica criando sentimentos que só acabam atrapalhando o trabalho, a vida, e aquilo a gente não leva, como você falou, a gente precisa encarar, escutar, respirar, né, contar até o 5 se for preciso, até o 10, tentar escolher as palavras certas para que aquilo que o outro às vezes está te atacando ou te falando não vire algo maior do que precisa, porque às vezes é só o escutar, às vezes também não precisa falar nada, às vezes é só escutar. Quando o professor, às vezes, também vem, né, com alguma situação que notou na sala de aula e que vem naquela emoção, né, com aquelas emoções, a gente, às vezes, só precisa escutar. A gente, como, né, na linha de frente do administrativo, no pedagógico, a gente escuta, né, faz aquela fala, se for necessário, se não, só escuta. E tenta mediar essas emoções para que não virem sentimentos, porque acho que o grande problema mesmo, de forma geral, né, na vida, no trabalho, é transformar emoções em sentimentos, que aí acaba com o nosso, com tudo, com o nosso intelecto, com a nossa forma de raciocinar, porque aí eles dominam, e aí essas emoções aí vão ficando aí, né, se virarem sentimentos, elas perduram, e elas perdurando a gente não consegue mais conectar, fazer as conexões certas, ou pelo menos ter pensamentos certos para ajudar, e a gente, se for um sentimento de alegria, a gente não consegue enxergar a tristeza do outro, se for um sentimento só de raiva, a gente não consegue enxergar a alegria do outro, então fica sempre naquelas situações que a gente só consegue enxergar, se virar essas emoções virarem sentimentos, a gente só consegue enxergar aquilo, só o problema, nunca a solução, nunca, né, nada aí que vai agregar, ou acalmar, ou simplesmente só escutar, que a gente já trabalhou juntas, né, a gente sabe que eu tenho um jeitinho todo especial de tentar levar as coisas da melhor maneira possível, porque eu justamente tento isso, não deixar essas emoções momentâneas, ou que durem um pouquinho, mas não perdurem, atrapalharem, né, ou virarem sentimentos, porque com isso a gente consegue trabalhar, eu acho que de forma muito mais humana, eu acho que é isso, a gente precisa trabalhar humanamente, e para trabalhar humanamente, a gente não pode deixar com que nenhuma emoção seja exacerbada, a gente precisa autocontrole, o controle emocional, e é difícil, nessa pandemia tá muito difícil, mas e mesmo assim, eu na minha vida, no trabalho, eu tento, alguns momentos a gente caiu, mas teve momentos que eu já tinha tanta coisa para fazer, o ano passado, que eu tava assim, o quadro tava difícil, então eu ficava assim, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai, peraí, aí eu ficava, vou dar 5 minutos, dava 5 minutinhos, aí depois eu falava, não posso ficar pensando só nisso, eu vou tentar fazer o que eu consigo. Aí eu ia pelo mínimo, começava, daqui a pouco já estava tudo resolvido. Falava com um, falava com o outro, uma ajudinha daqui, uma ajudinha dali, professor, me ajuda nisso. Ligava na diretoria, alguém me ajuda nisso. E aí, tudo se resolvia. Porque é que nem você falou, se for pensar só no problema, gente, os problemas às vezes eles nem existem, né? Na verdade, a gente precisa procurar a solução, né? E é isso, e eu acho que tá sendo maravilhoso essa aula de autoconhecimento, que eu fico vendo que algumas coisas eu estou direcionando já estou no caminho, outras tem muito para a gente continuar na luta, na batalha, porque é difícil, viu? Rosângela. É isso, meninas. Muito agradecida, Rosângela, pelas suas colaborações. A Roseli pediu a palavra. Obrigada,
Obrigada, Rô. Eu pedi a palavra, comecei a falar e esqueci de abrir o áudio, gente. Eu me empolguei, desculpa. Meninas, obrigada por ter me avisado. Eu acho que o que a Rô está falando, assim, eu senti bem na pele isso, porque até pouco tempo, todos sabem, eu estava PCNP, né, de matemática. Hoje eu acumulo como diretora do núcleo, tá, gente? Porque ainda não temos PCNPs de matemática o suficiente. Temos a Márcia aí, que colabora bastante, ajuda bastante, tadinha, dá conta de coisas, loucura mesmo. Mas o que eu queria trazer com essa fala tem coisas, e muita coisa, fogem realmente da nossa governabilidade. Eu falo, gente, como a gente ouve isso? E estando aqui na diretoria ou estando na sala de aula, nós acabamos nos frustrando mesmo, né? Porque muita coisa nós queremos fazer e nós não conseguimos, nos deparamos com situações. E aí vem esse sentimento de angústia, de depressão, de você não estar conseguindo fazer algo que foi te proposto, e você quer sempre fazer melhor. E nós percebemos isso no dia a dia, quando nós conversamos com os professores, ou quando eles nos ligam pedindo materiais, e a gente não consegue ir além daquilo, sabe? É muito difícil. Eu acho que esse bate-papo de hoje, Rose e Ju, veio realmente a calhar para a gente falar um pouquinho desses nossos sentimentos. Nós temos bastante professores, com certeza, agora, neste momento, compartilhando com a gente aí no chat, ou lá embaixo, lá nos comentários. E lembrando que nós estamos aí com vocês, gente, fazendo a moderação hoje, tá bom? Obrigada, Ju, obrigada, Rô, passo a palavra. Ju, pode, por gentileza? Agradecida. Roseli, então, por gentileza aí, valeu. Gente, nessa atual conjuntura aí, é tudo muito novo, muito a ser ressignificado, mas o diálogo e as palavras se sucedem. Mas aí, no caso, espero que o meu som esteja bom. Tá bom aí, gente? Tranquilo? Todos me escutam? Legal. E aí, ao ser atacado verbalmente, o que você faz? O que eu faço? O que nós fazemos? Fica essa interação para que a gente reflita esse momento aí dessa situação na qual está bem acalorosa na atual conjuntura. Joia? Algum dos nossos convidados, PCNPs, querem dar uma palavrinha conosco? Passa a palavra, Rose. Então, gente, é assim, ao ser atacado verbalmente, o que você faz entra naquela questão do exemplo que a Fabiana deu do aeroporto, né? A gente para, olha, reflete um pouquinho, não vai já respondendo, isso faz bem para a gente depois, né? Nós já entramos, inclusive, nessa questão, de uma certa forma a gente já deu essa resposta, né? A gente precisa ter autocontrole, né? Eu me conhecendo, eu sei que se a pessoa me atacar verbalmente, na verdade, não sou eu que estou com problema, é ela que está com problema, e eu já sei que eu não vou levar o problema dela para minha casa, que eu já tenho os meus, né? Já tenho as minhas coisas, minhas soluções, né? E então entra muito nessa questão. Isso acontece constantemente. Às vezes a gente até fala assim, poxa, mas eu não fiz nada. Isso o professor depara muito na sala de aula, né, gente? Às vezes o professor vai falar com o aluno vem com 500 pedras, aí o professor também já perde a paciência, e aí quer debater com o aluno, porque a autoridade é o professor na sala de aula. Tá, mas será que é o momento de debater com ele? Né? Não é o momento da gente pensar assim, espera um pouquinho, nós estamos na mesma tempestade, mas as embarcações são diferentes, eu sou a autoridade, porém, eu sou uma pessoa inteligente emocionalmente, eu tenho algumas coisas, algumas questões a serem resolvidas na minha casa, no serviço, mas esse aluno tem umas questões muito mais graves, né? É a questão da empatia. A embarcação dele é mais frágil que a minha, né?
E ainda eu sou o exemplo para ele. Então, na hora que eu parar, respirar e lembrar que ele mal tem casa, mal tem mãe, mal tem comida, mal se sustenta, que ele mal vem para a escola, a casca está aqui, mas o corpo, só está o corpo, né? O espírito não está, que ele tem diversos problemas, e eu, usando a minha inteligência emocional, eu vou falar assim, não, agora seria a hora, mas não é. A minha educação vai ensiná-lo. E eu me colocar no lugar dele. Então, é por isso que a inteligência emocional ela é muito importante. Às vezes nós somos injustos, porque a gente pensa e fala, né? A gente precisa se colocar no lugar do outro nesse momento. E como eu disse, nós somos o espelho. E aquele aluno, ele veio para a escola, ele só tem você, ele só tem eu, professor. Ele só tem eu como exemplo. Então eu preciso ser o exemplo dele também. Só que para isso, eu preciso ser o meu exemplo. Como é que eu posso estar bem para ensinar? Para ensinar, eu preciso estar bem. Isso vai depender da análise que eu faço de mim e dos meus sentimentos, de como eu estou interpretando esses acontecimentos. Senão eu não consigo ensinar bem. E se o meu aluno também está desequilibrado emocionalmente, algo aconteceu e acontece sempre, gente. A gente sabe. É só o professor dar uma voltinha. Gente, dá uma voltinha na comunidade onde nós lecionamos, que a gente vai ver que a situação é precária. Tá. Como é que ele pode aprender? Aí fala assim que a gente precisa ensinar para ele inteligência emocional, autoconhecimento. Eu preciso mostrar para ele o que é autoconhecimento. Então, eu preciso estar bem, para o meu aluno estar bem, para eu poder ensinar bem e ele aprender bem. Senão a gente não consegue. Então, é por isso que as questões socioemocionais são importantes. E é por isso que, às vezes, não é dando um desenho para ele pintar, falar sobre o que você está sentindo. Não é só isso. É mostrar para ele como que ele deve se expressar, como que ele expressar o que ele está sentindo. Ele entender que o que ele está sentindo, todos nós estamos, né? Nós vamos aí para próximo. Dicas sobre como desenvolver a inteligência emocional. Então aí, gente, primeiro, observe e analise seu próprio comportamento. Ou seja, o que não está te fazendo bem. Domine as emoções. Gente, dominar não é sufocá-las, tá? Dominar as emoções é você gerir, você entender o que você está sentindo. Aprenda a trabalhar as emoções negativas. Tá, eu sei que determinadas coisas me tiram do sério. Como que eu vou trabalhar isso? Gente, para trabalhar isso aqui, depende da interpretação que você faz do contexto. Como eu disse, nem tudo está ligado a você. Você não é o centro do universo. Eu não sou o centro do universo. Aumente a sua autoconfiança. O que eu sei fazer, eu sei fazer. Eu não preciso ficar com medo. As pessoas pensam e se expressam de formas diferentes, né? Aprenda a lidar com a pressão. É difícil? É. Nós estamos passando por isso, mas a pressão também nos faz crescer, gente. Quando a gente aceita as mudanças e a pressão que vem com ela, a gente acaba lidando com ela de forma suave. Para isso acontecer, você precisa olhar para aquilo não como se ela fosse te devorar. Olhe com tranquilidade, olhe com prazer, tá? Desenvolva o sentimento de empatia. A partir do momento que você tem autoconhecimento, gente, dificilmente você não vai desenvolver empatia, né? Se você conhece as suas limitações, você respeita a limitação do outro também. Você entendeu que você não é perfeito. Então, você entende que o outro também não é. Coloque em prática a resiliência. Nossa, gente, resiliência virou moda, né? E o que é essa resiliência? Essa resiliência é alguma coisa veio, bateu em mim e me destruiu. E eu me reergui. Eu sou a fênix.
Nós somos. Então, isso é resiliência. É você saber lidar com estes problemas, com essas situações, problemas não, eu digo que a gente não tem problema, a gente tem situações, lidar com essas situações, encará-la e saber como aplicar a solução, focar na solução, né? Formule uma resposta em vez de reagir. Entra lá no caso do exemplo da Fabiana, né? Formula uma resposta primeiro, entra também naquele exemplo que eu dei com a Juliana, né? Não, eu estou pensando. Em vez de agir, formule uma resposta. Isso também na sala de aula, foi o que eu acabei de falar do aluno. Às vezes a gente olha e fala assim, não, é agora que o negócio vai ficar feio. Não, formule uma resposta, dê uma aula de educação, não falando, demonstrando. Conheça os seus limites. Conheça os seus limites e amplie os seus horizontes. Nós somos capazes. O professor é capaz de tudo. E aí tem gente que vai falar assim, mas em vez disso a gente precisava de aumento salarial. Quando você tiver autoconhecimento, autoconsciência e consciência social, com certeza o professor vai entender, nós seres humanos entenderemos qual é o nosso papel na sociedade, no mundo, e aí a gente luta de uma forma diferente pelos nossos direitos. Um ser humano não consegue lutar por nada se ele não tiver consciência, se ele não tiver primeiro autoconhecimento, se não conhecer as limitações. Essas respostas, gente, a gente é que dá pra gente. Por isso que é autoconhecimento, não é para os outros. É para você. Seja honesto com você mesmo. Se respeite, se ame. Se respeite, se ame, se dê o valor que você precisa. E faça o mesmo com o outro. Você tendo isso por você, automaticamente você terá pelo outro. Faça de você a pessoa mais importante, porque você é a pessoa mais importante. Se ame. O próximo slide, o próximo, por gentileza, Rô. Ju, te passo a palavra, amor. Concluindo por aqui. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Passa a palavra, Rose. Gente, então, espero que... Tem alguém que quer falar alguma coisa ainda? Sobre? Não. Gente, foi um prazer. Como a Juliana... Boa tarde. Boa tarde. Eu, Luciana, PC do Vila Ursulina. Eu só gostaria mesmo de agradecer, tá? Adoramos, né? No meu caso, eu adorei a formação. Ela é muito pertinente aos dias de hoje, principalmente para nós, PCs que estamos em linha de frente com os professores, alunos e pais. Então, foi uma contribuição, assim, imensa, né? Pelo menos para mim, enquanto PC, há 10 anos que não havia enfrentado nada de parecido, né? E eu só tenho a agradecer mesmo. Amei a formação. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigada. Gente, quero agradecer a participação de todos, a participação no chat, agradecer os convidados, a nossa dirigente, os supervisores, os diretores que a Roseli já falou, né, a nossa supervisora do Conviva, a Regina, e agradecer a todos. Eu espero que a contribuição tenha sido um começo, né? E eu espero que tenhamos outras, que possamos falar mais sobre sentimentos, que nós sabemos que o momento é para isso, todo mundo precisa falar um pouco, mas um beijo no coração de todos, estejam todos bem, se amem, se conheçam, e vocês têm muito valor, tá? Todos nós temos. Muito obrigada pela presença de todos, tá?